Segundo uma organização não governamental americana de defesa dos direitos civis, a Southern Poverty Law Center, existem nos Estados Unidos mais de 900 grupos de supremacistas brancos, que expressam ideologias de ódio contra judeus e pretos. Ser neonazista nos Estados Unidos tem seu direito garantido e amparado pela Constituição. Neste vídeo, vamos falar sobre um líder ativista preto que assumiu o controle de um dos maiores grupos antissemitas e racistas nos Estados Unidos para acabar definitivamente com a organização. A história de James Stern. Os temáticos. James foi criado por uma mãe cristã e um pai judeu etíope. Às vezes eles o levavam à igreja e outras vezes à sinagoga. Ele se tornou um pregador batista aos 22 anos, servindo aos projetos de Watts, um distrito de Los Angeles, na Califórnia, quando em 1985 foi cena de distúrbios civis raciais que resultaram em 34 mortes. Nos anos anteriores, na década de 70, o índice de violência era grande com as gangues de rua e entre 1989 e 2005 foram reportados mais de 500 homicídios no distrito. Só em 1992 foi feito um tratado de paz entre as principais gangues. Em Watts, James realizava as formalidades dos funerais das vítimas de tiros, organizando negociações de paz entre as gangues de rivais. Durante anos, James defendeu a oportunidade econômica nos projetos e trabalhou com ex-membros de gangues para estabelecer uma organização sem fins lucrativos para crianças. Em 2004, foi acusado por fraude eletrônica em extratos bancários de uma organização que ele fundou. Mesmo se declarando culpado judicialmente, ele manteve dizendo ser inocente. Condenado a 25 anos, foi cumprir a pena na fazenda de Parkman, no Mississippi, e dividiu a mesma cela com Edgar Ray Killen, um líder da Ku Klux Klan que orquestrou os assassinatos de 3 trabalhadores ativistas pretos dos direitos civis em 1964. O episódio ficou conhecido como Mississippi em Chamas. Edgar cumpria sentença de 60 anos. Estava cego por glaucoma e cadeirante. Era ainda hostilizado pelos outros detentos. Certo dia, os presos tentaram colocar fezes na sua comida e urina no café, mas James cuidava do velho, defendendo das provocações. Fiz isso porque sou cristão, não porque gosto de Edgar Ray Killen. Porque eu salvei naquele dia, ele se abriu e me disse coisas nas quais ninguém acreditaria. Foi assim que se deu a sua aproximação a Edgar e ganhou aos poucos a sua confiança. James persuadiu o Klansmen a assinar seus direitos à vida e poder legal, prometendo lhe dar um contrato de livro e filme, embora depois contestada pela família de Edgar. Quando James foi libertado incondicional em 2011, ele tinha dezenas de cartas que compartilhavam informações internas sobre a Ku Klux Klan, teorias de conspirações selvagens e reflexões raciais. Havia também uma procuração com declaração juramentada que transferiu os direitos da vida de Edgar e 40 acres de terras para James. Edgar fez isso para que o mundo pudesse aprender a verdade sobre a sua vida. Ele sabia em seu coração que nunca sairia da prisão. Edgar morreu em 2018 no presídio de Parkman aos 92 anos. James exibiu as cartas e os documentos de autenticação em pôsteres para todos verem. Seu objetivo, quando saísse da prisão, era fazer algo pelas relações raciais. Nada acontece por acaso. A relação de James com Edgar não foi casual. Talvez não possa ser compreendida e vista com clareza naquele momento, mas o universo conspira a favor, e foi assim que aconteceu com o passar do tempo. Você vai entender agora como um ativista preto, James,
tornou-se um líder do maior grupo de supremacistas brancos e neonazistas nos Estados Unidos. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Jeff Schoep, que defende um país apenas de brancos, quando criança adorava histórias e despertou seu interesse em livros como A Batalha do Bug, uma grande contraofensiva alemã na Segunda Guerra Mundial na Floresta das Ardenas, ou livros como Minha Luta, de autoria de Adolf Hitler. Seu avô havia lutado na Segunda Guerra Mundial em favor dos alemães, mas seus avós, sua mãe alemã e seu pai americano se opuseram abertamente à sua decisão de ingressar no movimento nacional socialista aos 19 anos. Ele fundou uma gravadora que lançou apenas músicas de força branca e comprou o site de mídia social neonazista, prevalecendo disso para pagar suas contas. O movimento nacionalista foi criado na década de 70, uma organização que celebra as doutrinas de Hitler. Em 2000, tornou-se uma das estruturas mais notáveis dos Estados Unidos. O grupo é conhecido por participar de manifestações com uniformes que lembram os soldados da Alemanha nazista, organizando pela internet vários eventos como reuniões e marchas. Jeff, que foi seu líder a partir de 1994, registrou o grupo 10 anos depois como uma organização sem fins lucrativos. Mas uma mudança repentina no movimento nacional socialista aconteceria. Depois de um protesto organizado pela extrema-direita para a realização de uma marcha em Charlottesville, no estado da Virgínia, em 2017, grupos antirracismo entraram em confronto. Várias pessoas ficaram feridas e uma mulher morre depois que um carro atropela uma multidão que se posicionava contra protestos da supremacia branca. Com um martelo de Thor durante o confronto, Jeff chegou a agredir um documentarista. Além disso, apesar de toda a violência, ele elogiou aqueles que participaram da manifestação pelo Twitter, dizendo que foi uma honra estar com verdadeiros guerreiros. 2 meses depois, um grupo sem fins lucrativos, também algumas pessoas que foram feridas no protesto, processaram Jeff e outros supostos organizadores em uma tribuna civil federal. 1 ano depois de lutar contra o processo de Charlottesville, Jeff estava sem dinheiro e com medo. A marcha deixou uma mulher morta, dezenas de feridos e o país inteiro atordoado, alimentando uma campanha por grupos anti-ódio contra organizações como o Movimento Nacional Socialista. Com a pressão dos processos, começou uma guerra interna entre os dirigentes da organização de Jeff, enfrentando acusações de membros descontentes de que ele estava usando o movimento para obter ganhos financeiros. Um dos acusadores era sua segunda esposa. Ela declarava que Jeff estava na organização apenas pelo dinheiro. Afirmava que era a sua única fonte de renda. Sua ex-esposa ainda declarou que ele não se importava muito com a raça. Tinha muitos amigos de diferentes raças e seus vizinhos eram pretos. Ele parecia se dar bem com todos. Diante deste cenário menosprezado por seus seguidores e excluído do movimento nacionalista branco, sofrendo pressão dos dirigentes da organização e processos dos protestos de Charlottesville, Jeff procurou por James para lhe pedir aconselhamento sobre a ação judicial envolvendo Charlottesville e suas possíveis implicações financeiras. Os dois se conheceram anos antes, quando James convidou Jeff e ele aceitou participar e se pronunciar no evento Conversa Nacional sobre Raça, com ativistas pretos em Michigan.
Não se sabe ao certo como o ativista preto chegou à liderança da organização dos supremacistas brancos. No entanto, havia entre eles uma conexão. Jeff conhecia Edgar da Ku Klux Klan através do movimento da supremacia branca e James conhecia Edgar da prisão. A proximidade de James com Edgar despertou a curiosidade de Jeff. Desde que se conheceram em Michigan, trocaram telefonemas esporádicos, afirma James, que tentou sem sucesso afastar Jeff de sua ideologia nazista nessas conversas. Naquele momento de dificuldades para Jeff, James sentiu uma nova oportunidade para fazer isso e persuadiu Jeff que era hora dele trocar o Movimento Nacional Socialista por um movimento de direitos de igualdade civil, sem discriminação racial, sem suástica, sem ódio e sem Hitler. James convenceu que essa nova organização era uma moeda de troca ideal para os advogados do processo, que ficariam tão satisfeitos com a mudança de opinião de Jeff que eles iriam retirar o processo. Eles ficariam orgulhosos por derrubar o Movimento Nacional Socialista e, com isso, Jeff seguiria em frente com a sua vida. James foi ganhando sua confiança aos poucos, compartilhando em diversos telefonemas sua vida pessoal com Jeff e afirmando que ideologias não importavam, pois ele tinha sido diagnosticado com câncer na bexiga e passava por um severo tratamento quimioterápico. Jeff ficou bastante sensibilizado, pois tinha perdido sua mãe por câncer de mama. E foi assim que ele foi se convencendo que a proposta de James era sincera e sentiu-se que estava preparado para isso. Mas havia o processo financeiro. Logo, James propôs transferir o movimento socialista para o seu nome, garantindo que faria o processo desaparecer. Mas se Jeff mudasse de ideia, James devolveria a ele. Então Jeff limpou secretamente os nomes dos seus oficiais da documentação do grupo e os substituiu pelos nomes de James e outros ativistas pretos. Jeff assinou uma declaração juramentada, com firma reconhecida, confirmando que foi ele quem fez as alterações. Também demitiu seus advogados e combinou com James em manter tudo em segredo para que seus membros não pudessem contestar. Seu primeiro passo enquanto presidente foi pedir ao juiz que declarasse o grupo culpado de conspirar para cometer atos de violência durante a manifestação em Charlottesville, que deixou uma pessoa morta e vários feridos. Em fevereiro de 2017, James anunciou que era o comandante do maior grupo supremacista branco do mundo. Eu vou fazer a declaração mais assustadora sobre a raça desde o caso Mississippi em Chamas de 1964. O reverendo James assume esse grupo que despejou tanto veneno no mundo com sua propaganda racista para mudar suas maneiras. Um de seus objetivos era transformar o site em um espaço para educar os seguidores do Movimento Nacional Socialista sobre a história do Holocausto. Publicou um livro intitulado O Mississippi Ainda Está em Chamas, em que conta como foi o processo pelo qual acabou com a célula da organização supremacista. Jeff escreveu uma declaração aos seus seguidores afirmando que havia sido enganado por James. Na Alemanha ou no Brasil, a lei prevê punição de prisão para quem usar insígnias relacionadas ao Terceiro Reich ou fazer apologia ao nazismo. O que nos assusta não só são ideologias extremistas, mas o fanatismo que habitam nas mentes de líderes que pensam desta forma, contaminando o povo com ideias de segregação e desigualdade em seus discursos de ódio. Isso remete ao fracasso da história de uma nação. Lamentamos que essas pessoas não aprenderam absolutamente nada com seus antepassados.
James Ster faleceu em 11 de outubro de 2019 na Califórnia, nos Estados Unidos. Este vídeo é a nossa visão baseada nas fontes de pesquisas que estão na descrição. Também pesquise e leia bastante para você saber ainda mais e ter suas próprias opiniões. Não esqueça de deixar um comentário e, se quiser, faça uma sugestão de tema. Valeu e até o próximo vídeo!